Olha, eu vou convidar vocês para uma reflexão, para que a gente possa pensar um pouco. Uma das coisas fundamentais que eu acho no Espiritismo é que o Espiritismo nasceu como uma filosofia. Filosofia. Ou seja, o que é uma filosofia? Filosofia é uma matéria, é uma linha, uma estrutura, um jeito de trabalhar, de pensar, de questionar. A filosofia é para que a gente vá ao âmago das coisas, vá na profundidade das coisas. Então ele nasce como filosofia. E o Kardec diz textualmente que se o Espiritismo fosse uma religião, ele seria mais uma. E nós estamos aqui já há 150 anos, 170 anos do Espiritismo, né, quase. E a gente não fica claro ainda para nós o que ele quis dizer com essa filosofia e ser mais uma religião. Então, eu tenho trabalhado bastante na discussão desse tema, né, dessa questão. E hoje eu queria refletir sobre isso. Sendo o Espiritismo uma filosofia, nós temos que questionar a existência, questionar as razões, questionar por que disso, por que daquilo, como é que as coisas são construídas, né? O Kardec diz também que o Espiritismo está baseado na ciência. Portanto, se a gente vem ao Espiritismo, a essa casa espírita, que é para fazer reflexões, para pensar, na busca de um milagre, nós não vamos ter, porque o Espiritismo diz exatamente para nós que o mundo é uma situação natural. O universo é natural, as coisas que acontecem no mundo são naturais e tudo está dentro das leis naturais. E aquilo que a gente não entende, a gente trata como milagre. E esse é um processo de evolução. O Kardec diz que nós temos que aprender. A gente ouve nas reuniões espíritas sempre uma orientação deles no sentido de estuda, 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 porque nós temos que compreender o mecanismo. É uma coisa difícil, a gente fala assim, bom, no Espiritismo a gente recebe comunicação espiritual. Comunicação espiritual. Não, a gente reencarna. Então nasce outras vezes. Nós temos que compreender isso para poder acreditar plenamente nisso. Então, estudar isso, entender as leis, o que comanda o processo, é a nossa meta, para que a gente tenha uma compreensão cada vez maior das coisas, porque nós vivemos do período de consciência, vamos falar de 12 mil anos atrás para cá, que é quando termina a glaciação, que começa lá, o homem começa a fazer agricultura, nós somos subjugados, vamos dizer assim, a nossa cabeça é subjugada por deuses. Numa época era um monte de deuses, depois foi estreitando, ficaram alguns, e no final ficou um Deus, né? E a gente trata, a visão nossa desses deuses, ou desse Deus, está muito ligada a essas questões que vêm de lá. E o Espiritismo diz para nós, Deus é extrema bondade, é extrema inteligência, enfim, é uma série de coisas, mas é Deus de todas as coisas. E diz também que nós somos espíritos que vivemos num mundo de expiação e provas. Antes do nosso mundo, tem um mundo que é o mundo de Kardec, como é que chama? Me fugiu agora. Expiação e provas, o próximo é regeneração, antes primitivo e tal. Tem um antes do primitivo ainda. Mas, enfim, agora me foge. Ou seja, esse processo é um processo de evolução. São mundos onde os espíritos já estagiaram, já estiveram. E nós vamos progredindo nesse caminho,
Porque nós temos grupos de afinidade, e as afinidades é um nível de desenvolvimento, é como se você estivesse numa escola. Eu tenho o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. Então nós estamos aqui. É o mundo primitivo, depois eu tenho o mundo da expiação e provas, depois eu vou ter o mundo de regeneração, depois, enfim. E cada etapa dessa, nós vamos entrar por compreensão. Esse é o processo do Espiritismo. É a compreensão das coisas. E eu queria apresentar isso para vocês hoje. O André Luiz, quando ele fala do Espírito, André Luiz é um médium, é um espírito desencarnado, que era médico, e desencarnou e fez um trabalho de várias obras onde ele explicita melhor o que o André Luiz quis dizer, o que o Kardec, os espíritos colocaram para o Kardec, sobre o espiritismo se assentar na ciência. Então ele traz essa visão científica do espiritismo. Diz assim, isso está ligado a isso está ligado a isso está ligado assim. A encarnação se dá desse jeito. Quando você desencarna, acontece isso. Ou seja, todo o processo, ele procura dar uma visão para nós sobre isso. Então, ele, quando trata do espírito, ele fala da consciência. Por que ele fala de consciência e não fala de uma pessoa? O que é uma pessoa? Qual é a ideia que vocês têm? O que é uma pessoa? Um ser pensante. Um ser pensante. Além de ser pensante, é um ser que pensa em algumas direções. O que é que leva o ser a pensar numa direção, na outra, na outra, na outra? Conhecimento, mas tem alguma coisa que faz a gente dirigir melhor. É o conhecimento, mas onde é que está isso? Por que a gente pensa diferente? Então, a consciência é o que nos define. Não, o homem é definido pela aparência? Não. Pelas posses? Não. Como é que o homem é definido? Pelas suas atitudes. Você conhece um homem? O caráter de um homem é definido pelas atitudes que ele toma. E as atitudes do homem estão calcadas onde? Na consciência. A consciência é o repositório da moral. É o repositório das coisas que são corretas e incorretas na nossa construção de vida. Então, eu faço algumas vezes, algumas palestras e pergunto para as pessoas assim, o espírito tem um mentor. Não é? Todo espírito tem o seu mentor, aquele que o ajuda e tal. E aí a gente pergunta o seguinte, será que o bandido do PCC também tem um mentor? O que é que vocês acham? Tem. Mas o mentor não é só para o bem? Não, ele faz mal? Pois é, mas o mal que ele está fazendo, que para ele é o certo. Porque a consciência dele, a visão de mundo dele, permite que ele faça isso. E qual é o problema? O que é que você faz com essas pessoas? Você precisa educar. Se você não educar, ele volta. Então o processo da existência, e o Espiritismo é lindo por causa disso, que você tem chances de se educar. Você vai encarnar tantas vezes quantas for necessário, e você vai se educando durante esse processo. E o educar é exatamente ter um modelo de consciência. Aquilo de princípios gravados na consciência, aquilo que eu acho que é correto, aquilo que eu acho que é incorreto. Esse é um comportamento, esse é outro. Porque na nossa vida, a gente decide. A gente decide o tempo todo. Eu saio daqui, tomo uma decisão, faço uma escolha aqui na porta. Subo ou desço? Vou para o lugar que está mais claro ou vou para o lugar que está mais escuro? Sigo nessa rua ou na outra? Mas para fazer essa escolha,
a minha cabeça funciona. Baseado na minha experiência, essa rua é assim, 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 não vou por aqui, vou por ali. Faz sentido isso? Isso é parte de mim. É o jeito que eu enxergo a vida. Todos enxergam como eu? Não. Eu faço caminhadas aqui, tem um circuito aí que eu faço caminhada. Encontro várias senhoras fazendo caminhada, amigas minhas, estudaram comigo aqui e tal. E de 6 ou 7 que eu encontro, 5 estão com o terço na mão. Elas estão rezando o terço enquanto fazem a caminhada, né? Por que elas fazem isso? Eu não sei, mas elas têm essa atitude. Provavelmente seja um momento de reflexão, provavelmente seja um momento de receio de ser atacado em alguns momentos, então reza para ter proteção durante esse circuito de caminho. Eu não sei qual é a razão, mas isso acontece. Essas razões estão na consciência, a gente escolhe. Então, qual é o papel da consciência no desenvolvimento do espírito? A consciência é aquilo que alicerça o desenvolvimento do espírito, porque como você decide com base na sua consciência. Ele é advogado. Você tem a lei e você tem o espírito da lei. O espírito da lei, ele é muito maior do que o texto literal da lei. Não é assim? O significado, o conteúdo daquelas palavras que estão descritas lá é muito amplo, muito mais do que a gente consegue capturar sem ter estudado. Mas o advogado estuda a filosofia do direito exatamente porque ele tem que interpretar as circunstâncias, dentro das circunstâncias ele tem que interpretar aqueles códigos da lei e compreender e trazer à luz a visão dele a respeito daquilo lá, quando o legislador escreveu a lei. Não é assim? Então ele está fazendo um trabalho rico, muito rico, de interpretação, de coisa. E ele precisa estar constantemente estudando, revendo, analisando. Esse é o processo dele. O que acontece com a consciência do advogado? Cresce ou não? Baseado em reflexões filosóficas. Todas as nossas consciências se desenvolvem, baseado em reflexões também. O advogado, muito provavelmente, faz uma reflexão filosófica mais profunda do que a nossa, porque ele tem que decidir sobre vida, sobre reclusão, sobre tirar alguém de uma posição, tirar outra. Ou seja, toda vez que ele decide, alguém ganha e outro perde, do ponto de vista do jeito de estar vivendo. Portanto, ele tem que ter uma consciência muito grande dentro do processo e se baseia na lei. Mas, para isso, a interpretação dele tem que estar correta. Ele traz isso e leva as pessoas a essa coisa. Então, a consciência é o que nos define. A consciência é o que nos define. O espírito é um ser moral. E o objetivo nosso, como espírito, é alcançar o céu. Nosso objetivo como espírito é sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, para o espiritismo, o objetivo do espírito é tornar-se espírito angélico. E qual é a definição de espírito angélico? Espírito angélico é aquele que compreende Deus. Então, veja só, nós vamos chegar a um ponto lá na frente, depois de muitas experiências, a compreender Deus. Nós não vamos sentar à direita de Deus, não vamos segurar na mão direita de Deus, nem na esquerda, em lugar nenhum. E nós nem sabemos se Deus tem essa característica que nós temos, física, porque essa característica nossa só vale enquanto a gente habita o planeta Terra. Por quê? Porque aqui o nosso mundo é baseado na água. O nosso corpo é 70% de água. Se nós fôssemos viver num mundo que não tivesse água, o nosso corpo não poderia ser assim. E nós seríamos espíritos da mesma maneira. Só que nós teríamos que nos adaptar. Nós dizemos que tem os espíritos e tem os princípios inteligentes. Os princípios inteligentes vão se emancipar e se tornar espíritos provavelmente um dia. E tem o peixinho,
que é um princípio inteligente. Vive na água. A natureza do peixe está na água. Ele respira e vive num ambiente, num mundo de água. Ah, mas esse é o peixe, tá bom. E os peixes que saíram da água e vieram para a terra? Esses fizeram uma transformação, passaram por uma transformação. Então o espírito angélico compreende Deus, compreende as leis da natureza, como a natureza funciona, compreende esse mecanismo como um todo. E aí a gente diz assim, bom, o espiritismo está baseado, é uma filosofia que se baseia, tem uma doutrina que se baseia, se fundamenta na parte moral, a parte moral do espiritismo se baseia na mensagem de Jesus. Esse ponto levou os espíritas a assumirem o espiritismo como religião. Lá atrás houve um fato, que as religiões não eram perseguidas, eram toleradas, mas o espiritismo não, assim como o candomblé. Então, havia uma abertura na lei e um espírita famoso chamado Bezerra de Menezes, que era advogado e era deputado, né, Kardec? Ele era deputado, ele apresentou uma moção na Câmara e aprovou, colocando o espiritismo como uma religião baseada exatamente nessa questão do cristianismo, do Cristo, da mensagem do Cristo. Então, ele colocou a questão dessa forma. Isso foi aprovado. A partir daí, o espiritismo pôde abrir centros espíritas, casas de discussão, de filosofia, que é o que nós estamos tentando fazer aqui agora, sem ser prejudicado pelos outros, sem ser perseguido pelos outros, porque também era uma religião. Então, a população tinha que ser tolerante com a religião. O padre tinha que ser tolerante com a religião. A polícia tinha que ser tolerante com a religião, porque a religião era um direito, um preceito legal. Ponto. Essa coisa nos colocou, a maior parte de nós, a adotar todo o princípio do catolicismo, exceto a reencarnação. E quando diz assim, o espiritismo se assenta no cristianismo, é a ideia do Cristo. E qual é a ideia do Cristo? Qual é a moral do Cristo? O que é que o Cristo passou para a gente? Qual é a mensagem de Cristo para nós, que nós devemos nos assentar? Amar o próximo como a ti mesmo. Que tenta se traduzir como não faça aos outros o que você não quer que seja feito com você. Então o Espiritismo está dizendo para a gente assim, olha, você não pode revidar, em hipótese alguma. Você não pode fazer ao outro aquilo que você não suporta que faça com você. E isso é o que vai levar você à evolução. Por que esse modelo de raciocínio leva você à evolução? Ele é estático ou ele é dinâmico? Dinâmico quer dizer que ele vai mudando. O que é que faz com que esse conceito mude? Não o conceito de amar o próximo como a ti mesmo. O que é que muda nesse conceito? A consciência. Todos nós amamos o próximo da mesma maneira? Não. Mas amamos o próximo como a nós mesmos? Tentamos. Nós somos iguais ou somos diferentes uns dos outros? Nós aplicamos nas nossas decisões em relação ao próximo o que o Cristo falou ou como nós pensamos? Nós aplicamos na relação com os outros o que o Cristo falou. Ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, como você ama você. Então, aquilo que é importante para você, você aceita no outro. Aquilo que é importante para você, você faz para o outro. É para você. E esse grau de importância muda de pessoa para pessoa. Como ela é dinâmica, na medida em que você evolui, cresce o teu nível de consciência, você se altera a sua relação com os outros. Você vai alterando a sua relação com os outros. Na medida que você vai adquirindo uma compreensão maior da vida, das coisas, das relações, você vai alterando a sua relação com o outro. Então não existe uma coisa... Aí vem o Evangelho.
Para que é que serve o Evangelho? Qual a ideia? Qual a ideia do Evangelho? O Evangelho, ele traz situações, passagens, vividas pelo Cristo naquela época, que tem a finalidade de demonstrar para nós que estamos lendo, como é a prática do amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o que Jesus fazia era amar o próximo como ele se entendia. E nós precisamos copiar. Então a gente tem o Evangelho para poder tentar compreender o que é que está por trás da mensagem dele. A mensagem é única. Amar é o próximo como a ti mesmo. Mas o que é que ele tolera? Como é que ele encara as coisas? A consciência dele era muito grande. Né? A consciência dele? Nossa, é assim. Isso. Então é um espelho. Nós vamos caminhando. Eu pergunto para vocês aqui, se houvesse hoje um evento na praça de uma fogueira onde fossem queimar alguns hereges, vocês estariam dispostos a ir lá assistir esse evento? E agora eu vou perguntar de novo. Vocês já participaram de algum evento como esse? Lá atrás, né? Se é um processo de reencarnação, você viveu em 1600? Provavelmente eu fui queimado. Em 1500? E naquela época, queimavam-se os hereges em praça pública? E as bruxas. E as bruxas? Então, e as pessoas assistiam? As pessoas batiam palma? E nós não vivíamos nessa época? Porque isso durou 700, 1000 anos. Então nós vivemos isso. Por que nós não toleramos isso mais? A consciência. Porque nós somos bem queimadinhos, né? Nós com certeza já fomos queimados, mas... Então a nossa consciência, é ela que vale. E é isso. A moral do Cristo é dinâmica para nós, no sentido de que nós não conseguimos alcançar o que ele fala. A gente não entende o que ele quis dizer com amor. Amor para mim é uma coisa, para ele é outra. Eu cito para o pessoal um exemplo que eu tive numa discussão num grupo espírita em São Paulo. O mentor pediu para a gente discutir sobre o primeiro mandamento, não matarás. Não, primeiro não, segundo, né? Não matarás. Enfim. E aí nós discutimos, quando chegou na hora da apresentação, disse assim, muito bem, vocês já pensaram no assunto? Já, sim. O que é não matar? Não matarás. O que significa? Não tirar a vida. Aí o grupo, não tirar a vida. Aí o mentor falou assim, bom, e o que é vida? O que é vida? E aí começa uma discussão sobre o que é vida. Vida é a vida biótica. Meu corpo está funcionando, não tire a minha vida. Mas isso é vida? O que é a vida para nós? Eu sou espírito, mas a vida para mim é realizar coisas, é sonhar, é conviver, é participar, é ter esperança, é criar oportunidades, é ir atrás de um sonho. Isso é viver. Quando eu tiro essa perspectiva de você e te enclausulo, você está perdendo a vida? Tá. Você não pode sair, não pode conviver com os amigos, não pode fazer nada, não pode nem pensar direito, né? Você pensa de uma forma limitada. Então, quando ele coloca isso, você fala, puxa vida, é verdade. Então, não matar é não tirar a vida. Mas que vida? Quando o marido subjuga a mulher, ele está tirando a expectativa de vida dela? Tá. Quando ele maltrata os filhos, ele está tirando a expectativa de vida dos filhos? Está. Por que ele está fazendo isso? Porque ele aprendeu assim. A dele também foi tirada? Foi. E ele se tornou nisso? Se tornou isso. Então, o processo é muito mais amplo, por isso que nós temos que filosofar e desenvolver a nossa consciência. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Aí eu digo assim, pergunto para vocês assim,
é a bondade. A bondade é desejável em todos nós, não é isso? A base de tudo é a caridade, não é? É a base de um processo. Então, a bondade é a ação do bom, do benevolente. Então, eu tenho 2 agasalhos, eu dou 1. Eu estou disposto a dar o meu único agasalho? Será que no frio eu daria meu único agasalho para alguém? Ficaria eu no frio para sofrer na neve? Eu estou dizendo frio mesmo. Ou seja, qual é a ideia do bom? Até onde vai o bom? Até onde vai a bondade? Mas o Cristo falou que nós temos que ser bons com os outros. Sim, nós temos que ser bons com os outros. É isso mesmo. Mas nós não chegamos à compreensão do que ele quis dizer como bom. Para nós, a caridade é o quê? O que é caridade para nós? Nós estamos num momento agora de consternação, o Rio Grande do Sul e tal. O que é a caridade? Antigamente eu pensava que era dar a cesta básica. Dar cesta básica, dar um dinheiro, dar uma roupa, Isso é uma caridade, não é? Eu já fiz a minha parte, eu já doei. Mas qual é a verdadeira caridade? Se nós estamos num processo em que todos estamos aprendendo, e nós passamos por dificuldades exatamente para tomarmos decisões e aprender e aprimorar a nossa consciência, se nós estamos nesse caminho, existe caridade maior do que a educação? Existe caridade maior do que o apoio? Então, a caridade tem que estar ligada ao nosso desenvolvimento, à nossa aceitação como pessoa, à nossa maneira de aceitar os outros, a nossa maneira de... Isso é uma caridade muito maior do que dar o dinheiro. O dinheiro sacia a fome nesse momento. Mas a educação, a oportunidade, garante o sustento no futuro. Então, muito provavelmente, quando ele está dizendo da caridade, ele está dizendo disso. E a bondade? A bondade é dar as coisas. Ótimo. Então, a bondade é uma atitude do benevolente. Ela é propícia, é alguma coisa do bondoso, doar, é bondoso, generoso, magnânimo, benévolo. O homem bom sempre ajuda os outros. Essa é a mensagem. E aí, eu convido vocês a raciocinar. Ajudar o outro, nesse sentido, de doar alguma coisa, à distância, faz você evoluir? Em que é que você evolui quando você faz essas doações? Onde a gente evolui? Grande parte da caridade é feita encarando que eu vou fazer alguma coisa e vou ter a recompensa divina. Então é um caderno de débito e crédito. Eu faço tanto, eu tenho méritos. Então você vê um monte de gente, no passado se via mais isso, que deixava para a igreja os seus bens, parte dos seus bens. Era caridoso com Deus. Ótimo. Alguns usavam essa caridade, para comprar a proteção. Ou um lugar no céu. Outros usavam essa caridade para realmente ajudar a igreja a trabalhar o desenvolvimento das pessoas, porque a igreja faz um trabalho social super importante. O trabalho social de educação, no passado, está presente numa série de coisas. Isso é o que interessa. Então, nós fazíamos um trabalho em São Paulo de distribuição de cesta básica, de presente de Natal e tal. Mas tinha uma regra. A regra é assim, nós não podíamos comprar nada.
Nós não podíamos pegar dinheiro de ninguém. Se você quer me ajudar, com que você... 1 quilo de alimento, você providencia o alimento e traz e me entrega. O ato de se envolver com isso ajuda você a raciocinar sobre a atitude. O ato de enfiar a mão no bolso e tirar o dinheiro não te leva a raciocinar quase nada. Né? E mais, a coisa mais importante da caridade, que é onde você tem que aprender, é você compreender a necessidade do outro. Compreender a necessidade do outro. Você olha o cara na rua pedindo comida. Você olha para a cara dele e fala assim, não vou dar. Esse cara não quer trabalhar. Se ele trabalhasse, ele tinha um prato de comida. Ele não trabalha. Ele é bêbado. Ele é isso, ele é aquilo. Fazer uma série de coisas desse tipo e não damos. Nas primeiras vezes que eu fui distribuir essas cestas básicas em São Paulo, a Claudine estava comigo, nós íamos juntos, punha a cesta básica dentro do carro e a gente tinha que encontrar na rua pessoas para dar a cesta básica. Então, eu andei, nós rodamos mais ou menos umas 5 horas, e não achamos um necessitado em São Paulo que eu achasse, que eu achasse que era necessitado e que ia fazer bom uso da cesta básica. Voltei com 5 cestas básicas dentro do carro, porque eu não achei um necessitado. E imagina, no centro de São Paulo, você não achar necessitado. Mas era o meu filtro. Aquele tem cara que vai vender, vai comprar bebida. Aquele mexe com droga. Aquele está assim, aquele está assado, aquele lá não sei o quê. Tá. E pelo meu filtro não passou ninguém. Eu não dei a cesta básica para ninguém. Ou seja, eu fiz um filtro que era a minha expectativa em relação às outras pessoas e julguei todos eles pela sua aparência. Então, a cesta básica era um mecanismo da gente compreender as necessidades das pessoas. E depois, nós continuamos fazendo esse trabalho. Aí encontrei gente muito interessante, gente que dizia assim, moço, hoje, minha irmã está internada aqui, eu gastei o último dinheiro que eu tinha para tomar o ônibus para vir aqui vê-la. E as crianças estão lá em casa sem nada. Você caiu do céu me dando essa cesta básica. E elas pegavam o ônibus e iam embora. Feliz da vida. Então já começamos a encontrar gente que tinha uma razão, que tinha alguma coisa para fazer. E você encontrar, você tem que ter percepção, você tem que sentir isso. Bom, então o processo da caridade, ela exige, para a nossa evolução, que a gente tenha verdadeira compreensão a respeito das coisas, a respeito daquilo, daquela situação, daquela circunstância. Isso tem que fazer parte da nossa consciência. Eu tenho que ter capacidade para me indignar com as coisas, mas indignar pelo sofrimento do outro e atuar para ajudar a minorar isso naquilo que está na minha responsabilidade, no que eu possa fazer. Então, baseado nisso, é que a gente toma decisão. Baseado em quê? Na nossa consciência. Todas as nossas decisões, todas, são racionais. São baseadas na razão. Mas qual a razão? A nossa razão. Na nossa razão tem fatos, tem opinião, tem preconceito. Tudo isso tem na nossa razão. Nós aprendemos assim, nós somos educados assim, nós viemos de um ambiente assim. Então, agir com a razão é isso mesmo, é o que todo mundo quer. Tem uma frase até interessante que ele diz assim, sobre a necessidade da justiça, todos concordamos. Vocês não concordam que a justiça é uma necessidade? Nós só vamos discordar sobre o que é justo e o que não é justo. Então, se a gente colocar aqui uma questão para discutir, vai ter gente que vai achar que é justo e gente que vai achar que não é justo. Porque nós temos abordagens baseadas na consciência, na nossa consciência. É a nossa experiência, é a nossa vida. E por isso nós encarnamos. Faz sentido isso para vocês? Então é assim que o Espiritismo trata esse processo.
Eu tenho que crescer em consciência para chegar a espírito angélico, para chegar à compreensão. Se eu não consigo compreender o meu semelhante e o ambiente que eu vivo, que é desse tamaninho, como é que eu vou compreender a obra de Deus? Sem chance. Então, é um passo de cada vez. E nós já evoluímos. Hoje a gente não mata mais. Tem um livro que foi editado depois da morte do Kardec, e chama Obras Póstumas. E esse livro foi editado com uma série de anotações que o Kardec tinha feito para lançar um novo livro. E nesse livro, ele começa a explicar, ele tem um material explicando como é que é o processo, como é que o processo reencarnatório atua sobre nós. Então ele diz assim, tem uma pessoa que numa encarnação, ele rouba, mata, faz tudo. Na próxima encarnação, ele rouba, mas não mata. Na outra encarnação, ele não rouba, mas tem uma vontade de roubar absurda. E ele se segura para não roubar. Na outra encarnação, ele nem pensa em roubar, nem pensa em matar. Então, é um processo gradual de tomada de consciência. Uma fase é a da bondade, de distribuir coisas. A outra é de compreender o que eu estou distribuindo, por quê, para quem, como. Eu tenho que compreender isso. É isso que vai basear as minhas decisões futuras e que desenvolve a minha consciência. Então, tudo que a gente faz é baseado na razão, só que é na nossa razão. Por isso que amar o próximo como a ti mesmo. A ti mesmo significa o seu jeito de ver a vida. Então, não é igual para todo mundo. Querer amar o próximo como Jesus falou, não tem jeito. Mas, na medida em que eu melhoro o meu julgamento, a minha consciência, eu melhoro a minha visão do outro. Eu vou crescer nesse processo. Faz sentido isso para vocês? Então, o ser, eu, ser moral, a minha moral, eu, um ser que pensa moralmente, né, com consciência, dependo totalmente do eu ser racional. Por quê? O que é racionalidade? É o uso da razão. O uso da razão, ele precisa ser feito a posteriori à decisão. Depois que você toma. Pelas consequências, você vai se aprimorar. É assim que a nossa consciência vai crescendo. Eu penso antes de agir. Ajo e vejo a consequência. Pela consequência, eu aprendo. Eu não tenho que ter medo de agir. Por quê? Porque eu racionalizei, eu pensei, é aquilo mesmo que eu acho que tem que ser. E aí a consequência que vai me mostrar para que lado foi. E isso é o desenvolvimento da consciência. Então o ser moral não existe sem o ser racional. E veja que coisa, nós estamos num mundo de expiação e provas, enfrentando dificuldades as mais diversas possível o tempo todo, tomando decisões o tempo todo, exatamente para aprimorar a nossa consciência. Nós vimos uma palestra, a Claudine e eu, de uma senhora lá em Campinas, que eu achei sensacional a abordagem dela. Então ela falava assim, toma cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele vai te dar. Então, tem um exemplo que ela cita, aquele exemplo qual é? Você lembra dele? Ah, é. Você fala assim, eu quero ser paciente. Se eu quero ter paciência, eu venho numa encarnação para ter paciência. O que eu vou ter nessa encarnação? Um monte de problema. Eu tenho que ter um monte de problema para ter paciência para resolver. Eu não estou desenvolvendo a minha paciência? Então é natural que eu tenha problemas. Meus ou lide com problemas dos outros. Que isso vai me dar paciência. Eu estou querendo desenvolver a paciência. Certo? Ou seja, eu quero ser... Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Agora não vem outros exemplos aqui para dar para vocês, mas esse classifica bem. Ou seja, eu vou colocar aqui, por isso que é um mundo de expiação e provas. É um mundo para você vivenciar coisas para desenvolver um lado seu. Eu quero ser tolerante.
Eu quero desenvolver a tolerância. Então, se eu não estiver enfrentando situações que exijam de mim tolerância, como é que eu vou desenvolver a tolerância? Então, eu vou trabalhar no guichê do INSS. Vai aparecer gente de todo jeito lá, vai aparecer cara mandão que vai bater a carteira, vai ter cara que vai me xingar, cara que vai fazer isso. Eu estou desenvolvendo a tolerância. Vou ficar rico? Não, mas o propósito não é esse. O propósito é conseguir viver e desenvolver a tolerância. É tentar compreender a razão do outro. Você, enfermeiro, a mesma coisa. Então, a gente vai viver, se eu quero desenvolver isso e venho para desenvolver, eu vou trabalhar essas coisas. E esses problemas vão acontecer para nós. O exercício é o exercício da escola. Como desencarnado, segundo André Luiz, segundo o Livro dos Espíritos, como desencarnado a gente estuda, aprende, vê, mas não consegue exercitar. Por quê? Porque eu não estou convivendo, eu estou convivendo, mas num outro nível. As minhas necessidades são diferentes. Quando eu encarno, aí é diferente. Por quê? Porque o meu corpo, eu entrei num corpo que é vivo. Para continuar vivo, esse corpo precisa de alimento? Se ele precisa de alimento, eu tenho que prover o alimento para o meu corpo? Então eu tenho que ir atrás do alimento? Tenho. Se eu não me cuidar, eu fico doente? Faz mal para o meu corpo? Faz mal para o meu corpo. Eu vou sentir mal? Vou abreviar minha vida? Vou. Então eu preciso ter responsabilidade de cuidar do meu corpo? Tenho. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma série de coisas. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que trabalhar. E aí eu vou ter que enfrentar dificuldades. E aí, na superação das dificuldades, eu me desenvolvo. E aprendo constantemente. Então você vê um cara que é muito rico, que para ele é um absurdo ficar sem dinheiro, de repente ele tem um revés na vida, perde, e aí ele descobre que dá para viver com muito menos dinheiro do que ele tinha. Falando do dinheiro, certo? Aí um diz assim, basta ter amigos. Sim. Basta ter relacionamento. Sim. Mas tem um russo que fez um estudo sobre as pessoas. E é um trabalho muito interessante. Esse cara se chama Maslow. Vale a pena. Então ele diz assim, olha, existe um grupo de pessoas que está na parte mais baixa da hierarquia. É aquele que não conseguiu satisfazer as necessidades fisiológicas. Que são necessidades fisiológicas? Comer, dormir, se agasalhar e estar embaixo de um teto. Isso é necessidade. Enquanto você não tem isso resolvido, você não consegue fazer nada. Satisfeita a necessidade fisiológica, você quer pertencer a um grupo. Você quer participar de uma sociedade. Você precisa ter amigos. Você quer conviver com os seus amigos. Esse é um nível mais alto que a necessidade fisiológica. Quando você já participa de um grupo, que você conhece o grupo, você começa a querer se destacar dentro desse grupo. Então aí você já quer ser reconhecido dentro do grupo como o cara do churrasco, o cara que entende de carro, o cara que entende de leis, o cara que entende de mecânica, o cara que entende de negócio, a pessoa que entende de carinho, que conhece, sabe cuidar de filho. A gente quer ser reconhecido por alguma coisa desse tipo. Se a gente pensar bem, a gente vai ver que a gente paga muito mico por causa disso. Principalmente a turma do churrasco. Aí vamos fazer um churrasco, aí... Então, Luiz Henrique, fica você na churrasqueira. O Luiz Henrique está inibido, vai lá e fica na churrasqueira. Então ele fica lá e todo mundo, pô, mas que churrasco, Luiz, como é que você sabe fazer churrasco? Pô, mas churrasco é com você mesmo e tal. E o Luiz fica muito feliz. No próximo encontro da turma, quem é que vai para a churrasqueira sem ninguém falar nada? O Luiz. O Luiz. E o Luiz vai se especializar em churrasco. E, no final das contas, ele vai ser o churrasqueiro da turma. Está todo mundo tomando cerveja, comendo carne, e o Luiz está lá no fogo, naquele calor suado, não sei o quê, preparando carne para chegar no final, todo mundo fala, Luiz, mas o teu churrasco é imbatível, Luiz. Ele vai feliz. É assim. Aí a gente ri do Luiz, que é churrasqueiro, mas cada um de nós tem o seu lado. Né? Eu estou fazendo palestra para vocês aqui, o que vocês acham que eu espero? Obter a aprovação de vocês. É isso. É assim. Se a gente bater palma, semana que vem você volta?
Pois é, eu posso até voltar, né? Se pensa bem. Ou seja, é uma brincadeira, mas é para a gente refletir. Então, nós temos essas necessidades. E o fato de você viver num mundo de expiação e provas te permite desenvolver isso, porque você vai enfrentar inúmeros problemas diferentes. Não é? E nós todos estamos aqui na busca da felicidade. Agora, tem uma frase que eu separei aqui para a gente que eu achei ótima. A Claudine descobriu essa frase, eu vi num quadro dela lá e copiei a frase. E a frase diz o seguinte: o que me aborrece não é o que o outro faz, mas é a minha opinião sobre o que ele faz. Aí você para e fala, é um jogo de palavras. Não, não é um jogo de palavras. Aquele está fazendo alguma coisa, eu olho e falo assim, aquele cara está tentando cantar aquela menina. E ela vai cair no bico desse cara. E ele tem uma cara... Então, eu começo a ficar irritado com ele pelo que eu estou pensando, que ele está fazendo, que ele vai conseguir. Não é assim? Na verdade, pode não ser. Nada disso, não tem nada a ver com ele, tem a ver só comigo. Então, os preconceitos são criados assim. É assim. Então, isso está ligado aos nossos preconceitos e está gravado também na nossa consciência. O que a gente precisa fazer é ressignificar essas coisas todas, né? A gente julga segundo a nossa consciência. Nós somos seres sociais. Nós temos que pertencer. Nós não podemos viver isolado. A gente está sempre vivendo com os outros. Então a gente fala assim, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. Isso é uma verdade? O que é que limita a minha liberdade? A minha consciência que limita a minha liberdade? É a consciência do grupo. É a lei do grupo. É a lei do grupo que vai limitar a minha liberdade. Eu penso e não falo. Eu penso e não faço. Quem aqui nunca viveu o dilema do tipo, se você fizer isso, o que é que eles vão dizer de você? Vocês já ouviram isso ou não? Ninguém ouviu? O que é que você fez isso? O que é que eles vão dizer? O que é que eles vão pensar de nós agora? Vocês já viveram isso? Isso é o crivo da sociedade. Então nós não somos livres, nós somos limitados ao que o nosso grupo aceita. E quando a gente começa a extrapolar a aceitação do grupo, a gente muda de grupo. É assim. Mudar de grupo, como mudar de religião, mudar do que é um processo de amadurecimento. Todas as religiões são boas, não tem nenhuma que seja ruim. Todas são boas, porque elas estão atendendo às expectativas de um grupo. E na hora que aquele grupo mudar de opinião, não a respeito do que fala a religião, mas a respeito de todo esse entorno que está por trás, dessa limitação, dessa cultura que está por trás, ele muda de grupo. Então, vamos pegar o islamita, o islâmico, xiita. Xiita é expressão, mas o islâmico tradicionalista, onde a mulher adúltera é apedrejada até hoje, se o cara rouba, corta o braço dele, está um Afeganistão da vida. Será que ele nunca vai sair de lá? Um dia, ele vai chegar à conclusão que aquilo é um absurdo. E ele sai. E eles vão saindo. Outros virão, mas uma grande parte vai saindo. E assim a sociedade vai migrando de encarnação para encarnação, nós vamos evoluindo. Mas eu preciso ressignificar esses valores na minha consciência. Nós estamos na era dos psicólogos. Por quê? Porque a gente está cheio de dúvida. E quem que nos ajuda a ressignificar as nossas questões? O psicólogo. Então, nós sentamos com o psicólogo, discutimos, ele nos ajuda, o papel dele é nos ajudar a refletir, a racionalizar, a embasar, a questionar, e a partir daí a gente sai e vai embora. E vai começar a fazer as nossas mudanças.
Se eu faço um trabalho desse tipo, eu não vejo mudança nenhuma em mim. Mas todos aqueles com quem eu convivo, depois de um determinado tempo, você ficou diferente. Nossa, você não é mais aquele. Pai, não sou mesmo. Aprendi um monte de coisa no meio do caminho que eu nem tinha percebido que tinha aprendido. Esse é o exemplo do aprendizado. Eu vivi aqui, nasci aqui. Eu saí daqui com 14 anos para estudar fora. Fui para Itajubá, morar sozinho, estudar. De Itajubá fui para São Paulo, trabalhei, vivi, casei. Voltei para cá agora. Eu encontro os meus amigos daqui, que são poucos, porque faz muito tempo, muita gente já desencarnou e tal. À primeira vista, está tudo igual. Aí quando a gente senta para conversar, não fecha mais como fechava lá atrás. Por quê? Porque nós passamos a ter experiências totalmente diferentes. E essa vivência externa nos mudou, modificou a mim, modificou a eles, modificou a todos. Não, mas eu fiquei melhor que eles. Não, ninguém ficou melhor que ninguém, mas ficou diferente. Enxerga a vida de forma diferente. Tem algumas coincidências, mas tem muitas divergências, baseado na experiência de cada um. Isso é a consciência. Então nós somos espíritos, o espírito é consciência. Porque o espírito tem atitude, tem caráter. O caráter é produto da consciência. O que eu tolero e o que eu não tolero, o que eu faço e o que eu não faço, o que eu aceito e o que eu não aceito. E o nosso trabalho aqui, nessa encarnação, o tempo todo, é desenvolver os nossos valores. É racionalizar antes de fazer. É fazer e analisar o resultado depois. É isso que nos leva ao desenvolvimento. Faz sentido isso para vocês? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu vou tocar... Para encerrar, eu vou falar para vocês sobre 3 palavras, 3 virtudes, que eu queria que vocês pensassem sobre a diferença dessas 3 virtudes. A tolerância, a compreensão e a generosidade. São 3 virtudes. O bonzinho está em qual das 3? Tolerância, compreensão e generosidade. Qual é a característica mais forte do bonzinho? Generosidade. Pode ser. Pensem nisso. A compreensão exige de você o entendimento do outro? Exige. A generosidade exige de você a compreensão do outro? Porque generosidade não é doar as coisas, é doar o que é a si mesmo, é dedicar. Isso é a generosidade. Certo? E a tolerância? Você tolerar o defeito do outro sem julgar. Isso é fundamental. Certo? Tolerar o defeito do outro sem julgar. Mas você só vai conseguir tolerar o defeito do outro sem julgar quando você compreender o defeito do outro. Aí você passa a aceitar, a ter a generosidade de conviver. Porque você compreendeu. O primeiro passo antes da compreensão é a tolerância. Então, eu não vou fazer, é criança, pronto. Não vou fazer se ele não sabe o que ele está fazendo. Pronto. Certo? Então, isso é tolerância. Eu tolero, não compreendo necessariamente. Tem tolerância que é por compreensão. Essa, eu tolero porque eu compreendi, sou generoso e tolero. Convivo. Esse ponto é o ponto que nós vamos buscar, certo? Faz sentido? Então, ficamos com essas 3 palavras aí, com essas 3 virtudes para a gente trabalhar. Bom? Muito obrigado, gente.